Martins, amigo de grande data e de longa data, e as palavras dele, fraternas, amigas, elegantes, são difíceis de retribuir, mas desde já e agora eu agradeço-lhes do fundo do coração. Cumprimento todos os membros da mesa e o representante da Comissão dos Direitos Humanos, Ivone Cordeiro, aqui presente. E ainda cumprimento e saúdo a Associação Advogados Sem Fronteiras, presidida por Jerónimo Martins, a quem envio um grande abraço fraternal. Cumprimento todas as entidades públicas presentes e não as menciono uma a uma para não perdermos tempo e para ver se realmente esta conferência vai realmente ser-nos útil. Eu espero que esta conferência nos seja útil. E para isso gostaria de referir 2 ou 3 notas prévias. A primeira é que as minhas condições de saúde não são as melhores. A primeira parte desta conferência será feita em pé. Eu gosto de falar em pé, não gosto de falar sentado, mas a verdade é que a segunda parte certamente terei que a fazer sentado. A segunda nota é para dizer o seguinte. Eu conheci o homenageado Ângelo Almeida Ribeiro quando ele me convidou para secretário-geral da Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados. Na altura, convidou o Dr. Xencora Camotim para presidente e eu trabalhei com o Xencora Camotim no bastonato de Almeida Ribeiro durante 2 anos. Aproveito para cumprimentar o seu filho aqui presente. Portanto, tive uma convivência ampla, profunda, com Ângelo de Almeida Ribeiro. E da vida e obra de Ângelo de Almeida Ribeiro tenho uma memória muito esquecida e agrilhoada aqui na Ordem dos Advogados. Por isso, eu vou hoje tentar aqui tornar públicas as 2 grandes facetas que eu considero em Ângelo Almeida Ribeiro, dividindo a minha conferência em 2 partes. Só que, e dado que não quero realmente que a paciência, esgotar a vossa paciência, a primeira parte vai ser muito, muito, muito sucinta. Tenho certo que me vou dedicar à segunda parte, que é uma grande intervenção de Ângelo de Almeida Ribeiro na Ordem dos Advogados, na eclosão do 25 de Abril e na chamada Assembleia Geral Extraordinária do dia 3 de 4 de 1974, onde apresentou uma moção aqui à Assembleia Extraordinária, onde eu estive e fui coautor da moção que foi aprovada por unanimidade. Estou no centro dos acontecimentos da vida de Ângelo de Almeida Ribeiro. Como ontem eu disse ao filho, venha, porque certamente vai ter notícias do seu pai. Oxalá isso aconteça e eu seja capaz de o fazer. E então eu escrevi o seguinte em relação ao nosso homenageado. Essa conferência é dedicada à figura de cidadão e ao advogado que foi Ângelo de Almeida Ribeiro. Uma vida inteira dedicada à cidadania ativa e à defesa dos direitos humanos, tão amarfanhados no regime da ditadura vigente nesse período. A dedicação fiel e sem limites
da escolha da vida assim feita por tão ilustre jurista, assumiu a dimensão de uma verdadeira missão ao serviço da nobre causa da defesa desses direitos e da luta sem tréguas pela sua restituição ao povo português. Mergulhado numa noite escura de supressão dos mais elementares direitos de liberdade e participação cívica da vida do seu país. O teor desta conferência, na economia do tempo que exponho, foi retirada e adaptada do capítulo de um ensaio que estou a escrever para a memória futura, intitulado A Ordem dos Advogados e o Poder Político do Estado Novo. Por isso, o que vai acontecer hoje é diferente e, para além de exaltar tão nobre figura, recorda a memória de advogados que, na nossa ordem, se distinguiram na defesa das causas a que a ditadura do Estado Novo, em concreto, abriu feridas profundas e que deixaram rastro na presença muito firme e digna desses advogados cidadãos na defesa dos conflitos que confrontaram a ordem e os seus associados com o poder político. Esta conferência tem ainda a singularidade de ser um escrito totalmente baseado em fontes do meu arquivo. E na maior parte do texto, se não em todo, ser uma abordagem original e nunca escrita, já que se baseia em documentos de primeira linha de investigação. Ela nasce do convite feito pela Associação dos Advogados Sem Fronteiras e é, em última instância, um subsídio para a história da Ordem dos Advogados que marca um capítulo hoje omisso nos vários trabalhos historiográficos dos autores que a ela se dedicaram. De lutas persistentes e corajosas, de defesa pelos direitos humanos e pela liberdade e direitos dos cidadãos no período da ditadura do Estado Novo. Significa também preservar uma memória ditada pela vontade de, se quiser caminhar para o futuro, atravessa primeiro o passado. Traduz um programa de defesa de um enriquecimento que preenche um vazio temporal em resgatar memórias silenciadas e reprimidas, em busca de uma política de justa memória em relação a um advogado, que é um advogado cidadão do mundo. Um advogado póstumo, que nunca é contemporâneo do seu próprio tempo, traduz ainda um papel de dupla vigilância crítica e de fidelidade ao passado, em relação aos três temas, sempre económicos e sinteticamente tratados, que me proponho abordar e têm origem na atividade de Ângelo de Almeida Ribeiro, no âmbito da Ordem dos Advogados, sempre no âmbito da Ordem dos Advogados, e que divide a conferência em duas partes. A primeira aborda a tortura e os tratamentos degradantes e desumanos em processo criminal. E ainda a confissão assistida por agentes do poder político como prova praticamente exclusiva de pronúncia e condenação. A segunda parte aborda a intervenção corajosa de Ângelo de Almeida Ribeiro na eclosão do 25 de Abril, no âmbito também da Ordem dos Advogados. Na verdade, a sua personalidade cívica e jurídica, bem assim política, conhece duas facetas. Uma pública, que consubstancia a sua biografia, amplamente conhecida e disponível na biblioteca da Ordem dos Advogados, e que o transforma num cidadão do mundo, tal a densidade
das múltiplas funções que desempenhou na Ordem dos Advogados e internacionalmente em vários areópagos. Outra, que constitui uma espécie de memória agrilhoada, escondida e que é urgente resgatar e tornar pública, que se refere à sua conferência de 17 de março de 1958, no Instituto da Conferência, e intitulada Os Direitos dos Advogados, em que, nomeadamente, falou do direito de assistência destes às declarações dos presos em instrução preparatória, questão ligada à tortura, e abordou o tema da confissão desacompanhada de outros elementos de prova, questão ligada aos meios instrumentais da aplicação de tortura, de onde saíram conclusões aprovadas que lhe foram remetidas, assinadas pelos advogados que então constituíam o Instituto da Conferência e que eram dos mais ilustres e conhecidos na praça pública portuguesa, e cujos nomes eu vou citar: Dr. Lazaredo Perdigão, Domingos Pinto Coelho, Carlos Mourisca e o próprio Almeida Ribeiro, para os levar como levou ao conhecimento e ao protesto do Sr. Ministro. Dessas conclusões destacavam-se duas, a terceira e a quarta, que passo a ler. Estamos em 1956. Não deve ser negada a presença de advogado na instrução preparatória nos processos criminais, todas as vezes que ela seja requerida pelos arguidos, conforme a lei consente. Artigo 279 do Código Penal, não derogada pelo artigo 13º do Decreto-Lei 35.007 e também não colidindo com o artigo 70 daquele mesmo Código. Conclusão número 4. Devem ser escrupulosamente respeitados pelos tribunais as esquecidas regras do artigo 174 do Código de Processo Penal e do parágrafo 1º do artigo 425 do mesmo Código, quanto ao valor da confissão, do interrogatório do arguido aos advogados, competindo também velar por essas disposições se cumpram. É no protesto duro e cru que se gera a sua conferência desse ano de 1958, protesto incontaminado e ativo, que dissolve o presente para construir um futuro de paz e respeito integral pelos direitos e liberdades cívicas. Ângelo Almeida Ribeiro surge determinado como um operário com a clava na mão, para executar o seu tempo de opressão e ditadura e para rasgar caminhos futuros de liberdade. A sua sensibilidade social descobre novos parâmetros e exige com urgência que se enterrem as práticas da violência legal praticadas e as vozes que lhe dão expressão e anulam a existência do Estado de Direito. É esse o sentido profundo e visionário da sua conferência, como já tinha sido a intervenção de Adelino Palma Carlos, presidente da União Internacional dos Advogados, quando, em oração eloquente, disse estas palavras: nessa conjuntura urgentes e arriscadas de dizer, e hoje justas e oportunas de memorar,
aspas, não somos, por definição, os defensores do direito. Mas nesta curva da vida da humanidade não podemos continuar a sê-lo sem exigir que ele seja respeitado, sem nos opormos à existência de jurisdições especiais, que são a sua negação, sem nos ocuparmos das medidas ditas de segurança, empreendidas tantas vezes em arma política, sem empreender um combate que, longe de acabar com a morte da nossa profissão, deve significar o seu triunfo, isto é, o triunfo do direito. Fechar aspas, estas as palavras de Adelino Palma Carlos. Não vamos tratar aqui e agora, como eu disse, esta decisiva questão da instrução preparatória, da tortura e da confissão. Tema que tenho que deixar para uma outra conferência, que já está escrita e que será feita a propósito de um pequeno livro magnífico de Francisco Salgado Zenha, intitulado A Defesa do Direito e o Direito de Defesa, em parceria também com o grande advogado que foi Abrantes Ferrão. Que fui obrigado a fazer levaram alguma confusão nesta conferência. Introduzindo assim a primeira parte, que cujo tratamento mais substancial deixarei para outra ocasião, cumpre-me agora abordar a segunda parte desta conferência. A segunda parte desta conferência, como eu disse no início, diz respeito ao 25 de Abril, onde eu estive de corpo e alma e onde tive uma presença muito ativa com Ângelo Almeida Ribeiro nos acontecimentos que então ocorreram. Mas o que confere cunho inovador e singularidade própria ao bastonato de Ângelo de Almeida Ribeiro foi o advento da madrugada de 25 de Abril, com as naturais questões ligadas à Ordem dos Advogados, sua natureza, funções e vínculos associativos, assim como a sua intervenção nos acontecimentos que se verificaram e mobilizaram os advogados, nomeadamente com a convocação de Assembleias Gerais. A questão central posta à Ordem dos Advogados foi, na verdade, a eclosão do 25 de Abril e as questões que imediatamente foram colocadas e sempre estiveram na mira dos advogados em relação ao regime ditatorial deposto. Ângelo Almeida Ribeiro foi sempre um espírito aberto e, desde a primeira hora, solidário com os objetivos do 25 de Abril. Solidário com os princípios do 25 de Abril, ativamente interessado em desmembrar o aparelho repressivo do Estado Novo,
Almeida Ribeiro era um advogado de caráter, com uma personalidade forte e iluminada pelo fervente desejo de instaurar em Portugal um Estado de Direito democrático pelo qual a ordem sempre pugnara. A sua participação no processo de realização da Assembleia Extraordinária de 11 de maio de 1974 é um exemplo de abnegada disponibilidade no sentido do cumprimento dos objetivos de abril, nomeadamente o desmantelamento e julgamento do aparelho repressivo da ditadura do Estado Novo. Verificado o 25 de abril, logo transmitiu ao movimento das Forças Armadas a seguinte mensagem, abrir aspas, a importância do vitorioso movimento das Forças Armadas não carece de ser exaltada. A ordem sentiu-a imediatamente e o bastonário, logo em 26 de abril, enviou para o Presidente da Junta de Salvação Nacional o seguinte telegrama. Bastonário da Ordem dos Advogados, impossibilitado de reunir imediatamente o respectivo Conselho Geral, desde já manifesta a Vossa Excelência o incondicional apoio dos advogados portugueses à restauração dos direitos cívicos e liberdades fundamentais. Garantias de liberdade individual, a extinção das jurisdições especiais, defesa da independência e dignificação do Poder Judicial, pelos quais este organismo profissional sempre tem propugnado. Apresento a Vossa Excelência e a restantes membros da Junta de Salvação Nacional respeitosos cumprimentos. E no seguimento de tão calorosa saudação, o Sr. Bastonário fez um apelo à participação efetiva dos advogados portugueses, como trabalhadores que são, na extraordinária manifestação cívica do 1º de maio, que se comemora oficialmente e sem limitação pela primeira vez, após 48 anos de ditadura, exaltando ser justo, evocarmos nesta data que a ordem foi no meio de tantas ilegalidades e abusos praticados em meio século, uma ilha independente e atenta à defesa dos direitos humanos e da justiça. Fechar aspas. Os acontecimentos dessa memória, onde participei ativamente nos vários planos que se desenvolveram e que são multifacetados e alguns de compreensão complexa e contraditória, constituem talvez aqueles que mais marcaram a minha vida desse tempo de tumultuosas incertezas e até de uma angustiosa dimensão poética, se entender que a poesia, no sentido amplo de Roland Barthes, se lhe refere como a busca de um sentido inalienável das coisas. Dar uma ideia dessa narrativa é penetrar fundo num tema que causou forte polémica, desencontradas opiniões e desassossego político de saber como extinguir e julgar uma polícia política, suporte e autora e cúmplice das noites mais negras do Estado Novo. É uma memória que tem uma componente marcadamente jurídica e outra, onde se jogam as incertezas políticas do que devia ser feito e não veio a acontecer. Logo após os acontecimentos de 25 de abril, um grupo de advogados, entre eles eu, tomou a iniciativa de convocar uma Assembleia Extraordinária da Ordem dos Advogados para aí debater as questões ligadas, nomeadamente,
à incriminação e julgamento da polícia política e ao desmembramento de todas as estruturas repressivas do Estado Novo. Correram imensos advogados que encheram as instalações da SESE, que foi esta sala, e acaloradamente debateram o modus operandi de colaborar num dos principais objetivos do 25 de Abril, o do programa das Forças Armadas, que era o desmantelamento do aparelho repressivo do Estado Novo. Foi na Assembleia de 3 de 5 de 74 que o bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro deu conhecimento do texto da moção que entendeu levar à apreciação do Conselho Geral no dia 4 e que veio a submeter à histórica Assembleia de 11 de maio de 1974, onde concorreu com uma outra surgida no decurso dos trabalhos, a célebre chamada Moção 3, que viria a ser aprovada, onde tive uma participação intensa e que, com este jeito que tenho para arquivar documentos, fiquei não sei como com os originais que vieram a ser objeto de discussão e aprovação e que tenho aqui e que mostrarei no fim. Por isso, vou aqui fixar a sua memória nos aspectos essenciais que comporta e com a novidade de, pela primeira vez, dar conhecimento do original dessa moção, que veio a ser aprovada, e da existência de mais 9 que foram apresentadas e vieram a influenciar, quer por incorporação parcial dos seus textos, quer por criarem um clima propício à deliberação integrada e verdadeira coluna vertebral do que veio a ser o deliberado na Assembleia Plenária pela chamada Moção 3. A Assembleia Geral Plenária da Ordem dos Advogados de 11 de 5 de 74 realizou-se com uma invulgar presença de advogados vindos de todo o país. O boletim informativo da Ordem dos Advogados, muito raro de encontrar, diga-se, de abril-maio de 74, refere-se nestes termos. Abrir aspas. Aberta a sessão, o senhor bastonário, numa breve comunicação, e dado que tanto ele como os restantes membros do Conselho Geral e órgãos diretivos da Ordem estavam de missionários, lembrou a necessidade de designar a mesa que presidiria aos trabalhos. A Assembleia manifestou-se no sentido de confirmar a presidência do Dr. Ângelo Almeida Ribeiro, que imediatamente a assumiu, ladeado pelos doutores Armando Bacelar, Vera Jardim, Araújo Correia e Mariano Rocleia. Logo no início dos trabalhos, foi guardado um minuto de silêncio em homenagem à memória dos doutores Calvo Brandão e Eleodoro Caldeira, recentemente falecidos, e ainda de todos os advogados democratas que foram vítimas das perseguições do fascismo.